Meus amores e minhas amoras, olha nós aí de novo. Eu sou W Ferreira, esse é o canal Truculência e Delicados. E começa agora mais um episódio do podcast, com a série Eleições agora. Estou recebendo candidato, no caso os convidados, a maioria está me recebendo, né? Estou aqui no gabinete do Dr. Renato Pupo, candidato a deputado estadual. Exato. Me corrija se eu estiver errado. Exato, certinho. E estou aqui hoje para bater um papo com ele, saber entender o que ele tem de proposta, o que ele defende, quais são as ideias. E é isso. Inclusive, se você aí tem o seu candidato, você tem a pessoa que você acredita como candidato, manda um convite para ele, fala para ele vir bater um papo com o W Ferreira aqui no podcast. Vai ser bem tratado. Se você é o próprio candidato, se manifeste também, pode vir para cá, tá legal? Então, feitas as devidas introduções aí, vamos conversar com o Dr. Renato Pupo. E vou começar com as duas perguntas que invariavelmente eu faço para todos os candidatos. E depois eu desenrolo cada um individualmente, tá? Primeira pergunta é: você está usando fundo eleitoral e, caso eleito, vai abrir mão de privilégios? E a segunda pergunta é: eu não sei quem você apoia para o executivo, seja governador, seja presidente, mas caso a pessoa que você está apoiando para o executivo seja pego lá, seja em corrupção, seja em desvio, seja o que for, você se torna oposição ou continua apoiando? Lembrando que eu nem sei se você apoia algum deles, quem você está apoiando. Olá, prazer estar falando com vocês, prazer estar aqui recebendo o W Ferreira. Acho muito legal isso, essa oportunidade de estar batendo um papo com as pessoas, para que nos conheçam melhor e conheçam o nosso jeito de ser, o nosso jeito de trabalhar. O W Ferreira e vocês que nos acompanham. Eu trabalho como delegado de polícia há 30 anos, completei 30 anos como delegado agora em maio. Sempre combati a corrupção, inclusive dentro da própria instituição. Sou um apaixonado pela Polícia Civil, mas a Polícia Civil é composta por seres humanos, e onde tem ser humano está sempre sujeito a ter problema, porque o ser humano está muito longe da perfeição, todos nós somos assim. E ao longo desses meus 30 anos como delegado de polícia, uma das missões mais difíceis que eu recebi, e eu cumpri, e ganhei inimigos por causa disso, foi investigar e prender policiais civis. Um delegado, acho que 5 ou 6 investigadores e um escrivão de polícia. Isso no início dos anos 2000, recebi ameaça de morte, um monte de coisa e cumpri. Então eu nunca compactuei com a corrupção. Nem mesmo, repito, dentro da minha instituição, pela qual eu sou apaixonado. Pelo contrário, onde tem corrupção, a gente combate. Aqui, na Câmara Municipal, sou vereador há 10 anos, já estou no meu 3º mandato. E eu era um dos poucos a assinar pedidos de CPI. Tanto no meu primeiro mandato, que o meu partido era da base e rapidamente eu me tornei oposição, o ex-prefeito, nem gosto de citar o nome, mas o prefeito anterior, tinha muitas denúncias de corrupção envolvendo ele, e a gente ali, ó, combatendo, CPI e tudo mais. Tá? E com o atual prefeito, meu partido é da base, me dou com ele, mas quando chegaram aqui alguns pedidos de CPI, eu assinei também. O pessoal fica até meio de cara virada: pô, você é a base ou a oposição? Eu falo: sou base, mas ser base não significa ser subserviente, não significa dizer amém para tudo. Sou base. E a CPI é um pedido de investigação. Se o investigado for inocente, a CPI vai ser ótima para ele, para provar a inocência dele. O duro é quando existe uma suspeita de coisa errada e você desculpa, e você barra a investigação, dá a impressão que está escondendo alguma coisa. Então, se tem suspeita, se um dia eu tiver sob suspeita de algo, quiserem instaurar uma CPI, eu vou ser o primeiro a falar: me investigue. Exato, perfeito. Exato. Lindo. Por quê? Porque se eu for inocente, eu vou provar que sou inocente. Vai ser uma autenticação de honestidade. As pessoas tratam. Então, comigo não tem isso, não. Eu sempre fui um combatente da corrupção. E você fez mais uma pergunta também, foram acho que 2 em uma. Privilégios, né? Se usa fundão eleitoral e se vai abrir mão dos privilégios. Eu até agora eu recebi ao todo, é irrisório. O que eu recebi do meu partido foram 50 mil reais. Tem candidatos que eu sei que receberam 500, tem candidato que já receberam mais de 1 milhão, eu recebi 50 mil reais. E estou me virando com isso. Recebi de alguns conhecidos mais, acho que 30, 80 mil reais. Estou me virando com isso. E graças a Deus, tenho informação aí de que meu nome está entre os mais votados de Rio Preto. Os mais votados não, pretensos votados, né? Como
pretensão de voto, porque o mais votado só depois da eleição. Mas entre as pretensões de voto, meu nome aparece ali. Como tendência está bacana. Exato, exato. Com esses poucos recursos, os parcos recursos que a gente tem. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu sou contra aquela gastança de dinheiro em eleição. Só que entre gastar dinheiro público e gastar dinheiro privado, eu acho mais democrático o gasto do dinheiro público. Por quê? O dinheiro privado. Então você favorece candidatura de rico. Aí você vai pedir para pessoas da iniciativa privada. O pobre, ele tem menos acesso a amigos ricos. Então, o rico já tem mais dinheiro que o pobre. Fala, não, mas o pobre não precisa gastar dinheiro dele, ele vai pedir. Mas como que ele vai ter acesso a pessoas que... Geralmente a pessoa convive com gente do seu nível econômico e tal. Então, quando você recorre à iniciativa privada, você acaba cometendo injustiça com as pessoas de menos recursos, as pessoas menos abastadas. Já o dinheiro público, não. Agora, não pode ter exagero. Eu acho que existe o exagero. Como eu falei, eu estou trabalhando para receber 50 mil, tem gente que recebeu 500 mil, tem gente que recebeu mais de 1 milhão. Tá? E tem que ter ser uma coisa democrática. Por exemplo, vem cá X, ó, todo deputado federal vai receber X, todo deputado estadual vai receber meio X e acabou. Agora, dentro do mesmo partido, um recebe 10 vezes mais do que o outro. Isso é injusto. E privilégio, eu tenho, como disse, 30 anos como delegado de polícia, 10 anos como vereador, nunca usei privilégio nenhum. Para a Câmara, vou trabalhar com meu carro, volto com meu carro, delegacia de polícia, mesma coisa, não fico usando carro público para fins particulares, não uso bens públicos para fins particulares, então eu nunca fui a favor de privilégio, não mudaria agora. Eu tenho 54 anos de idade, casado, pai de 3 filhos, meu pai foi promotor de justiça por 36 anos, já faleceu, deixou uma ótima imagem, e eu falo para os meus filhos, olha gente, o que a gente tem que zelar é pelo nome da gente, pela imagem da gente, porque nós todos vamos embora um dia, mas o nome fica, e é dele que nós temos que cuidar, e eu sempre soube cuidar do meu nome e da minha imagem, por isso eu tenho a aceitação que eu tenho nas ruas. Muito bom. Por enquanto, a maior parte dos pontos aqui são positivos. A única discordância que eu tenho é sobre o fundão. Eu defendo que os políticos, não vou aqui falar, não, quem usa fundão é desonesto, não chega a esse ponto. Mas eu defendo que o dinheiro para a campanha seja 100% de doação privada e caso não consiga doações de pessoas que acreditam no projeto, é porque ele não foi convincente. Bom, vamos lá, eu respeito. Mas, com toda sinceridade, pega uma pessoa pobre, uma pessoa que não tem casa própria, paga aluguel, essa pessoa tem direito de ser candidata? Sim ou não? Não tem, no formato não, que a gente conhece, não tem. Direito, ela tem ou não? Então, ela tem direito ou não tem? Ah, sim, entendi. Tem direito. Toda... Ela vai ter dinheiro para bancar? Não vai. Quem são os amigos dela? Uma pessoa que mora na periferia, num local que não tem nem pavimentação, mora lá naquele bairro esquecido pelo poder público, onde não tem pavimentação, não tem água encanada, não tem rede de esgoto, e ela fala assim, gente, eu quero ser candidato para lutar pelo nosso bairro, para trazer recursos para cá. Tá bom, mas não pode pegar dinheiro público, tem que ser iniciativa privada. Ele não tem. Quem são os seus vizinhos? São aquelas pessoas que estão na mesma situação que ele, que moram ali num bairro onde não tem rua pavimentada. Eu conheço vários em Rio Preto, vários. Não tem rua pavimentada, não tem água encanada, não tem esgoto. Para que ele vai pedir? Falar porque não foi convincente. Por mais convincente que seja, você acha que empresários vão colocar dinheiro ali? Não vão. Não vão. Eu concordo que não vai haver interesse nas pessoas que têm mais dinheiro de investir no cara que é pequeno. Sabe, assim, eu acho esse discurso lindo. Eu acho que esse é o ideal. Mas eu sei separar o que é ideal e o que é real. Eu sou um idealista também, mas eu sou um idealista com o pé no chão. Entendi. Eu já vou querer saber as suas pautas que você defende, quero que você fale bastante das suas ideias. Eu só vou dar um dado aqui, que isso é preocupante. Do fundo eleitoral, 59% dos candidatos mais pobres não receberam nada, 0. E também, além disso, 90% do dinheiro está na mão de 3% dos candidatos que são os mais poderosos e ricos. Então, eu vou te falar uma coisa, eu estou pertinho daqueles que não receberam nada. Para deputado estadual receber 50 mil reais, eu estou pertinho daqueles. Por isso que eu falei,
Eu defendo o uso do dinheiro público, só que distribuído de forma democrática. E não assim, o partido pega e distribui da forma como ele quer, mais para um, menos para outro. Tem que distribuir de forma democrática. Perfeito. Aí tem que ver ampla discussão, tem que ver, recombinar a forma de distribuição desse negócio e, por enquanto, continua errado. Mas beleza, isso é só um detalhe que eu pergunto para todos os candidatos. Tem que perguntar. E eu quero saber agora das pautas que você defende, porque eu acredito que você não seja monopauta. Não, de jeito nenhum. Eu acredito que você defenda, sei lá, vários... Também não dá para defender tudo, né? O cara que defende tudo não defende nada. Mas eu entendo que você deve ter várias coisas que você acredita. Foi bom você perguntar. Quando eu vou em visitas, né, as pessoas falam, eu gosto de conhecer as propostas do candidato. Eu falo, cuidado com proposta. Cuidado. Porque o candidato picareta, ele vai num lugar e fala exatamente o que o público quer ouvir. Aí ele atravessa a rua, do outro lado da rua tem um público que pensa diferente, ele muda o discurso dele naquela Se for necessário, ele fala exatamente o contrário do que acabou de falar. Então eu falo assim, na vida é importante a gente olhar para frente. Mas a gente tem que olhar para trás também. E na hora de escolher um representante, a gente tem que olhar para trás. Porque às vezes a pessoa tem propostas maravilhosas, você vê, você ouve, você fica encantado. Aí você vai olhar o histórico de vida daquela pessoa. É um comportamento incompatível com aquilo que ele está prometendo. Então tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Quando a gente fala, já que eu sou candidato? Sim, perfeito. Mas ok, né? Você tem que tomar muito cuidado com o que a pessoa fala, porque o histórico de vida dele é que vai dizer se você pode acreditar naquilo que ele está prometendo ou não, tá? Então, muito cuidado. Você falou sobre pauta. Eu defendo a segurança pública, não só porque eu sou delegado de polícia, mas porque está na Constituição. Segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então tem que ter uma segurança eficaz, para as pessoas não terem que ficar contratando vigilante particular e uma série de outras coisas. Defendo a segurança. Defendo a educação, sou apaixonado pela educação, sou professor universitário, leciono em 2 faculdades de Direito, e às vezes eu vejo que o aluno chega na faculdade com uma formação meio deficiente. E eu acho que a educação é a base de tudo. Então, muito antes de eu entrar na política, eu tenho uma forte relação com a educação. Faço palestras em escolas públicas, isso muito antes, como delegado de polícia, porque eu acho isso muito importante. O esporte. Você fala, não adianta você querer trabalhar em todas as áreas, mas eu falo, agora há pouco eu falei de olhar o passado, eu tenho atuação em todas essas áreas. O esporte, eu fui um esportista, hoje meu joelho não permite mais, mas eu tentei ser jogador de futebol. Joguei 3 anos nas categorias de base do Palmeiras, depois na categoria de base do América, disputei campeonato varziano e amador em Rio Preto, e não apenas porque eu gosto do esporte, que eu tenho o esporte como uma de minhas pautas, mas porque eu acho que o esporte é fantástico. O esporte é saúde, e hoje o esporte é oportunidade. Quantas e quantas pessoas se dão bem no esporte, ganham dinheiro e trazem consigo para um mercado de trabalho, geralmente todas aquelas pessoas que estão no seu entorno. Aqui de Rio Preto nós tivemos profissionais bem-sucedidos que levaram com eles várias pessoas, empregaram várias pessoas. Então, eu sempre tive essa defesa do esporte. Na saúde, eu tenho atuação na saúde. Em 10 anos aqui eu aprendi muito sobre autismo. Autismo é um problema sério. E eu não tenho vergonha de falar, eu sabia muito pouco sobre autismo quando eu comecei a trabalhar aqui como vereador. E aprendi ao longo desses 10 anos. A política me trouxe dissabores, me trouxe inimizades, mas me trouxe muita coisa boa. E eu aprendi muito sobre autismo. Algumas mães de autistas me procuraram e a gente foi vendo que é um problema muito mais comum do que parece. Muitas famílias que não sabem têm autistas. Ou ainda que escondem a criança, né? Mas não é só que esconde, não. Por exemplo, essa mãe que me procurou, ela me procurou porque ela tinha um filho ou uma filha autista, agora eu não me lembro. E a gente ali trabalhando, depois de anos, ela foi diagnosticada com autismo. Ela tinha autismo, grau leve, mas tinha. E ela não sabia, ela só procurou por causa da filha. Então, por exemplo, hoje já é lei em Rio Preto. Nós temos a lei do colar de gerações, que é de minha autoria. O que acontece? A pessoa
com um problema perceptível ao olho nu, ela chega numa repartição, ela tem prioridade de atendimento. Não tem lá os caixas exclusivos, atendimento preferencial para A, B, C. Perfeito. Tem aquelas pessoas com problemas não perceptíveis ao olho nu. E o autismo, muitas vezes, ele entra nessa categoria. E ele fica sentadinho ali, quem olha não percebe que ele tem um problema. Mas ele precisa ser atendido logo, porque senão ele pode ter uma crise ali. O autista fica impaciente, a pessoa com transtorno do espectro autista pode ter uma crise ali. E às vezes as mães relatam, vão pedir um atendimento preferencial, falam, mas vai parecer que ele está furando fila, não sei o quê. Então tem uma lei minha que fala do colar de girassóis, que é um símbolo mundial para doenças e transtornos não perceptíveis ao olho nu. É um código, uma forma de se identificar e ter um atendimento preferencial. Isso é lei minha. É lei municipal. Tem uma outra, que é a que obriga os cinemas, e não falo em gratuidade, porque isso é demagogia, mas obriga os cinemas, pelo menos uma vez por mês, colocarem uma sessão adaptada para pessoas com transtorno do espectro autista. Por quê? Essa pessoa, ela é muito sensível ao som e à luz. O barulho, a claridade incomodam, mais do que a gente. Então, de acordo com a minha lei, essas sessões ela tem menor sonoridade, menor luminosidade, para que a pessoa com transtorno do espectro autista possa ficar. E também são pessoas inquietas, então, de acordo com essa lei, elas têm livre trânsito na sala de cinema, podem entrar e sair quantas vezes quiserem, sem serem advertidas, sem serem admoestadas ali. Porque a inquietude é característica dessa avaria, né? Então, é uma lei de minha autoria também. Então, a gente faz muito pela saúde aqui. E foi legal, porque o retorno que eu tive foi muito positivo. Muita gente que eu conheci não sabia que tinha autista na família, me procurou e falou, graças a você, agora eu posso levar meu filho ao cinema. Então foi muito bacana. Então a gente tem aí atuação em várias áreas, meio ambiente, eu participo sou voluntário do Muda que a Cidade Muda e do Corredor Ecológico. São dois grupos de voluntários que juntos já plantaram mais de 10 mil árvores aqui em Rio Preto. Eu, sempre que posso, estou participando desses plantios com eles. E tem uma coisa da qual eu me orgulho muito, não sei quanto tempo a gente tem para falar, porque se eu for falar, tem coisa pra caramba para falar. Eu gosto de ter um piso de meia hora sem limite para mais. Tem uma conquista da qual eu me orgulho muito. No meu primeiro mandato, o pessoal me chamou para denunciar que o Parque Ecológico Walter Spott era parque por lei e tudo mais. Criado pelo Edinho da outra vez que ele foi prefeito de Rio Preto. Tinha sido transformado num canteiro de obras. Eu fui lá no local, dava dó, aquele monte de pedra e areia, caminhão ali, o parque tinha sido transformado num canteiro de obras. É qual, aquele da Zona Norte? Não, é ali indo pro Iguatemi, ao lado do Eco Village. O pessoal do Eco Village que me procurou. Poeirão pra lá, poeirão pra cá. Aí eu fui, denunciei, fiz imagens, foto, vídeo e tal. E não conseguimos reverter. Quando o Edinho entrou, eu cheguei para ele e mostrei a situação. Ele pegou, mobilizou a Secretaria do Meio Ambiente, marcou uma data, limpou o terreno e fomos lá e fizemos um replantio de não sei quantas mil árvores. E começamos ali, então, a recuperação do parque. 5 anos depois, voltamos lá no Dia do Meio Ambiente, este ano, as árvores já crescidas. Então isso é muito gostoso, eu tenho orgulho de fazer isso. Mobilidade urbana é um problema sério da cidade, não é? Eu tenho conquistas na área interna e na área externa, internamente. Aquela Avenida Virgílio Dias de Castro, no São Diocleciano. Ali no final de tarde, o trânsito ficava travado, parado. Eu lembro que era uma via só que vinha no trocamentozinho e acabava... Tinha duas, a que descia e a que subia, mas elas eram estreitinhas. Aí nós congestionava tudo, eu lembro. Exato, lutamos primeiro pelo alargamento da via. Alargou e tal. Depois, intercedemos junto à CPFL para autorizar os bolsões de estacionamento. A CPFL autorizou e a Prefeitura fez. E a última conquista foi pelo aumento do número de bolsões. Eu fui lá semana passada com a minha equipe e eu vi os moradores que sabem que eu participei dessa luta fazer imagens dos novos bolsões de estacionamento. Isso é mobilidade urbana, o trânsito flui melhor. Tem aquela vicinal de acesso ao talhado, ali, um problema sério, o pessoal saía do Santo Inês e saía das chácaras ali e não conseguia atravessar a vicinal, tinha que fazer um retorno longo, então muita gente acabava cortando pelo canteiro central, um perigo. A prefeitura colocou lá uns obstáculos de concreto e tal, e a gente lutando. Agora fui lá, já está sendo feita a rotatória, segurança, mobilidade urbana. Na Avenida Nelson da Veiga, ali ao lado do Castelinho 3, Margiano Bosque,
Mesma coisa, a calçada vem Margiano Bosco, a hora que ela vai passar por cima do córrego Felicidade, não tem calçada, tem uma ponte, e o pedestre tem que passar por cima da ponte, ali pela via asfáltica, dividindo o espaço com carros, é um perigo. Lutamos, já faz uns 2 anos, sem exagero. Seu Zé Maria, um morador do bairro, me procurou, tá, e fomos lá, e vídeo, foto, e vou na tribuna, e levo imagem, e pá, vou no prefeito, vou no secretário de trânsito, não é meu, vou no secretário de serviços gerais, vou no secretário de obras e tal. Agora foi assinada a ordem de serviço para a pavimentação do Castelinho 3, que a gente lutou muito também, e por essa passarela na Avenida Nelson da Veiga. Isso são conquistas internas. Externamente, a vicinal da Vila Azul, se tiver alguém da região da Vila Azul, sabe do que eu vou falar agora. Aquela vicinal faz mais de 10 anos que as pessoas querem a pavimentação. Ela termina ali, o asfalto termina na porcada da Vila Azul. Daí faltam 6,8 quilômetros para pavimentar. Ali tá cheio de obra ainda, né? Pelo menos a última teve a obra que eu passei. Um pouco mais para cá, ali do Colina Azul para frente, que é a duplicação, conquista nossa também, 1,4 quilômetros. Está no lote 5, que é dividido por etapas. No lote 7 já está lá a licitação concluída, vão ser esses 6,8 quilômetros de pavimentação. 17 milhões de reais ali. E ali a gente lutou. Eu ia a São Paulo, no Palácio, tem uma relação estreita com o governador Rodrigo Garcia, que é daqui, tem um carinho especial por aqui, então eu ia, falava com o Rodrigo, aí ia na Secretaria de Desenvolvimento Regional, tem que ir no DR, ia no DR, aí o DR tem que ir na Secretaria de Obras, porque a contrapartida da Prefeitura... Rodrigo Garcia é Rio Pretense. Rio Pretense, ele é nascido em Tanabi, mas credo aqui, meu amigo há mais de 40 anos. Tá. Aí chegava... no DR, tem que ir na Secretaria de Obras, porque a contrapartida do município ia oferecer o projeto. Aí pegava o projeto na Secretaria de Obras, tinha que voltar ao DR para ver se as medidas estavam compatíveis, tudo dentro do padrão, saiu. Quando saiu, teve gente querendo falar, fui eu. Mas o pessoal lá sabe, porque eu fazia o chamado passo a passo. Mais de uma vez, o pessoal do São Miguel Arcanjo, que era muito interessado ali, São Miguel Arcanjo me chamava, eu ia lá, domingo de manhã, estava lá prestando conta para eles, mas vai sair, tá assim, assado. Então a gente tem essa conquista. Tem a Estrada Boiadeira ali que a gente conseguiu incluir no programa Melhor Caminho, que é um programa, não chega a pavimentar, mas eles passam a máquina, arrumam a estrada, eles dão aquela baulada na estrada para a água correr, fazem as caixas de retenção de água nas propriedades ao lado, senão estraga de novo, jogam um cascalho em cima, fica uma coisa linda, maravilhosa. Então nós temos muitas conquistas nessa área. Bom, se a gente for ficar falando aqui... eu tô vendo posso falar mais uma? Claro. A Escola Estadual, falei que eu sou muito ligado à educação, a Escola Estadual Vitor Brito Bastos, a diretora ali, professora Suzel Carneiro, uma pessoa fantástica, um trabalho sério, me procurou primeiro para transformar em PEI, que é a Escola de Período Integral, e depois para reformar. Nós intermediamos junto ao governo do Estado, coisa que era para um deputado estadual fazer, mas Rio Preto não tem deputado estadual. Na última, o eleitorado do Rio Pretense votou em gente de fora, Rio Preto ficou sem um deputado estadual. Eu, como vereador, acabei fazendo às vezes de deputado. Por quê? Porque a gente tem a sorte de ter um governador que é daqui, e que é meu amigo. Conseguimos R$1.344.000 para a reforma da Vitor Brito Bastos. Então a gente tem muita coisa para falar, para mostrar. Eu estou vendo aqui que você conhece bastante a geografia de Rio Preto. Aí eu pergunto para você, qual área, ou qual bairro, ou qual setor que ainda não tá tipo assim, putz, ferrou, não tem nada lá, tem que dar uma atenção para essa turma, ok? Eu tenho vários, eu vou dar um exemplo. Santa Clara, por exemplo, quando eu comecei a falar aqui, um morador de um bairro que não tem infraestrutura, não tem pavimentação, quem conhece o Santa Clara sabe do que eu estou dizendo. Eu luto muito pelo pessoal do Santa Clara, tenho um apoio importante lá. Ali não tem pavimentação, enfim, não tem infraestrutura, falta muita coisa. E por isso que eu falei que eu acho injusto, voltando àquele assunto do começo, se um morador de Santa Clara resolve ser candidato para defender o Santa Clara, levar melhorias para lá, ele não vai ter condições de bancar sua candidatura. E ele vai, não, mas ele procura, você falou de convencimento, por melhor intencionado que ele seja, por mais conteúdo que ele tenha, ele vai ter muita dificuldade para convencer alguém a investir na campanha dele. Assim, eu continuo defendendo a iniciativa privada para bancar isso, mas eu entendo o argumento. Continuo defendendo, mas pensa nisso que eu falei. Eu entendo o argumento. Pensa nisso que eu falei, eu quero ser democrático. Eu entendo que isso E vejam privilegia... bem, eu não estou falando em causa própria, porque, por exemplo, eu não sou dos mais necessitados.
Eu não sou dos mais necessitados. Para deputado aí, recebi 50 mil, muito pouco perto do que recebe um candidato a deputado, mas para vereador eu consigo fazer minha campanha. Um morador de Santa Clara, até para vereador, teria dificuldade. Tá? Então, não estou falando em causa própria, não, mas eu sou muito democrático. Eu sempre me preocupei muito com as pessoas mais necessitadas. Sim. Na verdade, tem algo sobre mim que eu deveria já ter te falado e para ajudar até a estabelecer uma conversa. Vamos lá. Eu sou ANCAP, não sei se você já ouviu falar disso. Não. A ANCAP é o sujeito que acredita que não deveria existir o poder público, só deveria existir iniciativa privada. Mas não é que Estado mínimo, são os liberais. Tá. Eu defendo que o poder público, prefeitura, governo estadual e federal não deveria existir, ponto. Mas aí, como eu estou fazendo esse bate-papo com políticos, eu estou fazendo um esforço para pensar com a cabeça no mínimo de um liberal. Tá. Porque senão não tem diálogo. Você fala assim, vou fazer tal coisa, quero asfaltar, quero construir escola, eu vou falar, não é poder público que faz isso. Aí não tem diálogo. Eu estou me esforçando para chegar num entendimento, entender como funciona a máquina e tudo mais, e principalmente, né, poder conversar com tranquilidade com todo político. E aí eu queria saber, aí já com o viés vamos lá, estou me aproximando, do liberal, tem alguma ideia ou alguma coisa que você vá ajudar a iniciativa privada? Já ajudo a iniciativa privada. Por exemplo, eu fui recebido esses dias na ACIRP. Tá? Por que na ACIRP? Porque o presidente Kelvin precisou, tempos atrás, de uma reunião com o governador Rodrigo Garcia para providenciar para Rio Preto um centro de eventos, mas não igual aquele que existe na Zé Moni ali, de eventos esportivos, não, para o chamado turismo de negócios. Quantas e quantas empresas de Rio Preto saem daqui para participar de feira em São Paulo, sendo que essas feiras poderiam ser realizadas aqui. Rio Preto é uma capital regional, agora foi criada a região metropolitana de Rio Preto, composta por 37 municípios. Rio Preto é uma capital regional e não tem as feiras de negócios, tá? Então, e o Rodrigo recebeu, o Kelvin se propôs a isso. Tempos atrás, não sei se vocês vão se lembrar, o prefeito Edinho Araújo, ele aumentou o ISSQN de alguns setores de 2% para 3%. Houve uma gritaria geral, o pessoal me procurou, fiz a intermediação com o prefeito Edinho Araújo e ele revogou o aumento de 3% para 2%. Às vezes você pode falar, mas uma gritaria geral por causa de 1%, não é 1%, é 50%. Tá? O aumento que era 2%, quando ele ganha mais 1%, ele está sendo aumentado em 50%. Tá? Então eu tenho sim essa preocupação com a iniciativa privada. Por quê? Porque são geradores de emprego. E um dos problemas que mais afetam não só Rio Preto, mas o mundo, é a falta de emprego. E aí, em regra, quem produz, né? Quem produz e quem, igual você acabou de falar, quem emprega. E assim, a gente percebe que muitas vezes a burocratização e a regulamentação excessiva prejudica a turma toda. A gente pega, por exemplo, eu falo sempre de Uber. Nossa, tocou num ponto que eu adoro. Então, não vou nem perguntar, fala o que você quiser. Fala o que você vai falar. Porque perguntar é sobre desregulamentação da Uber, porque estão querendo, para começar, né, limitar onde você pode parar, onde você não pode parar. Então, você na frente da rodoviária tá um horror. Lá só tá privilegiando taxistas. Não tenho nada contra taxistas, não tenho nada contra vocês. Somos amigos. O único problema é que o sujeito que é Uber também precisa trabalhar. Eu fui um dos maiores defensores da entrada, não é só do Uber, do motorista por aplicativo em Rio Preto. E motoboy também. E motoboy também. Motoboys, quando os motoboys entraram, eu não era vereador. Tá. E olha só como é. Quando os motoboys entraram, eles encontraram resistência dos taxistas. Quando os motoristas por aplicativo quiseram entrar, os motoboys resistiram. A mesma resistência que eles enfrentaram no passado, eles ofereceram agora. É a chamada reserva de mercado. Eu fui contra, com muita transparência. Ganhei antipatia de taxistas e tenho amigos taxistas, mas aqueles que não me conhecem começaram a me ver como se eu fosse contra eles e não sou contra eles. Ganhei antipatia de alguns mototaxistas, mas eu pensei na população e pensei o quê? Na ampliação do mercado de trabalho. Por que que esses motoristas por aplicativo não podem trabalhar? Eu era presidente da Comissão de Segurança, Trânsito e Transporte da Câmara. Eu organizei uma audiência pública. Lutou. Fiz no sábado de manhã, porque tem gente que faz audiência pública 10 horas da manhã, 3 horas da tarde, no horário que ninguém pode vir. Eu fiz no sábado de manhã,
O plenário da Câmara ficou lotado das 9 às 3, tivemos que distribuir senha. Eu lembro que eu fazia reunião com o presidente do sindicato dos taxistas, do sindicato dos mototaxistas e dos representantes de motoristas por aplicativo. Pegamos, são 200 lugares, era, né? Porque depois teve uma reforma, diminuiu. 50 senhas para os taxistas, 50 para os mototaxistas, 50 para os motoristas por aplicativo e 50 para a população. Se o cidadão quer vir assistir, ele pode e deve. Só que, e aí, a maioria achou que tinha que ser regulamentado para poder trabalhar. Quando eu falo em regulamentar, dos próprios dos motoristas por aplicativo. E quando eu falo em regulamentar, não é criar dificuldade para eles, é para eles poderem trabalhar, porque para o nosso sistema, se não tiver regulamentado, dá o chamado exercício irregular de profissão ou atividade. Tá? Então, vocês querem, gente, por quê? Depois vai ter taxação e tudo mais. Tá? E eles quiseram, nós optamos por eles. No dia da votação, aconteceu uma coisa que marcou muito para mim. Quando eu cheguei, a rua em frente à Câmara estava lotada de gente protestando, e estava fechado, cavalete e tudo mais. Eu cheguei com o meu carro, a polícia militar estava ali na frente e falou: doutor, melhor o senhor não entrar. Eu falei: por que não entrar? A situação não está boa aqui não, pelos taxistas, não vou dizer, ódio, mas assim, contra mim. Eu falei: não, eu vou entrar, eu não sou de fugir das coisas. Aí eles fizeram um cordão de isolamento, eu passei com o meu carro, entrei na garagem da Câmara. Em vez de eu subir para o plenário, eu fui em direção ao portão. Aí estava o pessoal da Guarda Municipal, não queria abrir para eu sair, achava que seria perigoso. Eu falei: não, eu quero sair. E estava o André Cabello, eu cito o nome, nada contra o André, muito pelo contrário, eu gosto dele, mas cito o nome para vocês verem que é real. Se quiserem, podem questionar o André, ele vai confirmar isso aí. E o André Cabello estava na rua com o microfone, falando, falei: por favor, abra esse portão, eu quero ir lá, e fui. Na hora que eu fui andando em direção ao André Cabello, um cidadão gritou: vagabundo! Eu continuei. Cheguei lá: o doutor Renato aqui, vamos ouvi-lo. Peguei o microfone. Achei que eu não fosse conseguir terminar minha fala. Falei: vamos me vaiar, ninguém vai me ouvir. Tá? Vamos tacar ovo. Mas foi uma coisa legal, foi uma coisa por que eu tenho credibilidade, eu tenho seriedade. Mesmo quem não discorda, respeito, porque eu sempre respeitei as pessoas. Eu falei, foi incrível, aquilo marcou para mim. Eu consegui concluir minha fala, todo mundo ouviu atentamente. Talvez não concordando, mas ouviu. Na hora que eu acabei minha fala, eu falei: gente, eu estou aqui, o que eu vou falar não é o que vocês querem ouvir, mas eu sou a favor, sim, dos motores por aplicativo, por isso, nada contra vocês, mas tem espaço para todo mundo, uma cidade de quase 500 mil de habitantes. Na hora que eu acabei minha fala, eu estava voltando, o mesmo caminho que eu tinha feito, estava voltando para entrar para a Câmara para participar da sessão. O cara cutucou minhas costas assim, eu virei, a gente é policial, já virei meio preparado, falei: vai vir um soco. Na hora que eu virei, foi impressionante, ele falou assim: ó, fui eu que chamei de vagabundo, mas você não é vagabundo não, você é muito homem, porque você veio aqui e falou pra gente olho no olho, então eu quero te cumprimentar. Aquilo marcou pra mim, e assim a minha vida. Olha, clara, transparente. É um cara que teve uma atitude que eu acho, eu posso discordar de você em tudo, suponhamos. Eu não devo chegar a olhar pra você e falar: fulano, é isso e aquilo. Mas agora, o cara errou, depois ele se retratou. Só que eu gosto disso, o cara entendeu depois que ele se exaltou e falou: parceirão, agora eu entendi seu ponto de vista, não é isso não. Show de bola da parte dele. E da sua parte também. Sim. Eu entendo que, você tinha que mediar a situação. Seria o mais fácil, por tudo que você está descrevendo, virar as costas e cair para dentro. É lógico. Só que não, você foi lá e peitou a situação. Eu sou assim. Bacana. Mas no final das contas, eu mencionei o Uber, mas tem outros tipos de aplicativo. Bom, nem sei como tá, por exemplo... É por isso que eu não falo Uber, eu falo motorista por aplicativo, porque tem outros. Sim. Não digo nem isso. Por exemplo, tem Airbnb, eu não sei, eu tô falando que eu não sei como é que tá a burocracia para ele, tá? Se eu quiser alugar minha casa ou parte da minha casa através de aplicativo, eu não sei como é que funciona. Existe regulamentação para isso aqui ou não? Municipal ou federal ou sei lá o quê? Eu desconheço. Eu sou usuário do Airbnb, quando viajo com a família. Não sei aqui em Rio Preto como é que está, não sei se tem ou se precisa ter essa regulamentação, não tenho vergonha de falar, eu desconheço. Não, bacana. Mas eu sou a favor. A favor da existência. O Airbnb facilita muito. Volto lá na questão da reserva de mercado, você vai viajar. Ou você tem um hotel, ou você tem aquele apartamento, que você tem que fazer aquele aluguel burocrático e tal.
Através do Airbnb, não, é pabum a distância, você faz sem burocracia nenhuma, um valor muito mais acessível. Claro. E eu penso assim, a rede hoteleira ou a pessoa que quer alugar sua casa, que se torne interessante para concorrer com o aplicativo. Sim, e daqui a pouco os hotéis vão estar no Airbnb também. Na verdade já tem eu não lembro o nome agora, não sei o que, azul, que seleciona hotéis e tal, espalhados pelo mundo. E acho que logo vai ter um local assim. Com certeza. Bacana. Outra coisa também, você falou especialmente no começo da conversa sobre pessoas pobres, pessoas com dificuldade. Existe algum programa, ou seu, ou apoiado por você, ou que não seja seu, mas o que você fala sobre programas de assistencialismo, gente que de alguma forma depende de programas assistenciais e coisas parecidas? Eu tenho uma ligação muito forte com as entidades daqui de Rio Preto. Aquelas entidades sérias sempre tiveram meu apoio. São as entidades que levam recursos, levam dignidade para essas pessoas. E a gente sempre esteve aberto a ouvir. Eu incentivo, por exemplo, programas de moradia para essas pessoas. Ontem me questionaram num programa sobre a favela Marte. Houve muita pirotecnia, muita exploração. Talvez. Mas eu acho que é um modelo bem sucedido, um modelo que deu certo entre o poder público e a iniciativa privada. E quando você faz um marketing em cima disso, é para estimular, para atrair mais investidores, mais a iniciativa privada. Por quê? Porque está dando dignidade para as pessoas. Está dando dignidade, está tirando gente que morava sem as mínimas condições e vai dar a elas o quê? Uma moradia razoável. Você fala mínimas condições, você está falando o quê? De esgoto? Você está falando tudo, básico mesmo? Saneamento básico. Não tinha, você chegou a conhecer a favela Marte? Eu fui lá. A única que eu cheguei a conhecer foi aquela da Vila Itália. Inclusive eu passei um tempo frequentando lá. Mas a favela Marte é aquela da Vila Itália. Da Vila Itália. Porque lá na época o pessoal falava... Era Vila Itália. Vila Itália mesmo. Vila Itália. Nós tínhamos a do Brejo Alegre, que é ali perto da Vila Toninho, que nasceu acompanhando o trilho de trem, perigo. Aquela lá foi desmontada por causa do perigo. Um trem descarrilha ali, não sobra ninguém. Claro, E tínhamos a da Vila Itália, que depois ganhou o nome de Favela Marte. E também está na beira da linha do trem, né? Mas mais afastada, né? Entendi. E no final das contas, eu lembro que essa da Vila Itália, que eu não sabia que tem o nome de Vila Marte, está com horário vencendo. Daqui a pouquinho eu vejo que sair. Só dar um cutucão aí. Essa da Vila Itália, eu lembro que tinha uma época aí que estavam falando de desapropriar, de arrancar o pessoal fora, e eu não sei se levar para outro lugar ou se simplesmente despejar. Não, então, essa parceria público-privada, o que eles fizeram? Eles tiraram o pessoal, mas estão bancando aluguel para todo mundo e estão construindo casas novas, mais de 50 milhões de investimento no local. Quando essas casas ficarem prontas, as famílias vão voltar. Foi uma coisa linda o que aconteceu ali. Tem muita gente achando até que isso vai ser perigoso, porque vai começar a atrair gente de todo o Brasil, gente que não tem moradia. Vamos para Rio Preto, que lá eles constroem casa para gente. Como aconteceu no passado, quando o Manuel Antunes e Toninho Figueiredo davam terreno para quem viesse para cá. A briga da reforma agrária, eu digo que enquanto se optar pelo excesso de assistencialismo, vai ser uma coisa eterna que não termina. Exato. Por isso também eu defendo cursos de capacitação, porque no curso de capacitação você prepara a pessoa para o mercado de trabalho e não simplesmente fica dando para ela aquilo que ela compraria com o salário. Tirar o pessoal da marginalização para falar, olha, vocês não, a condição de vocês é essa hoje, mas não vai continuar sendo não. Exato. Bacana. Chique demais. Tem alguma coisa que eu deveria ter perguntado, você gostaria de falar? Não, acho que eu gostaria de ficar batendo papo aí por uma hora, eu adoro falar, mas eu te falei que a gente tem aí um tempo corrido. Compromisso. Mas eu queria dizer para a população de São José do Rio Preto, para todos aqueles que estão nos ouvindo, quando eu saio para fazer campanha, eu faço uma coisa que pouca gente faz, eu falo, pegue informação a meu respeito. Porque aquilo que eu falei, é importante na vida a gente olhar para frente, mas na hora de escolher um representante, você tem que olhar para trás também. Você tem que conhecer a vida do candidato. Porque, ele tem boas propostas. O candidato fala aquilo que o eleitor quer ouvir. Pegue informação a respeito. Pegue informação a meu respeito. 30 anos como delegado de polícia, 23 anos como professor universitário, 10 anos como vereador. E quando eu me elegi vereador, eu nunca deixei de fazer nada do que eu fazia. Eu dou aula, esse semestre um pouco menos, por causa da campanha, mas até o semestre passado eu estava dando aula 5 noites da semana. Você continua dando aula? Lógico. Eu dou aula de sexta-feira até 10h30 da noite. Às vezes,
por causa do ônibus. O ônibus na sexta-feira dos alunos sai mais cedo, os ônibus de volta, a gente solta 10 horas. Mas eu estou lá toda sexta-feira, dando aula até tarde, sabe? Então, pega a informação a respeito. O meu trabalho como vereador aqui, sempre defendendo as minorias também. Embora eu não integre uma minoria, mas eu defendo as minorias. Isso mostra que eu não trabalho em causa própria, não legislo em causa própria. E Rio Preto precisa de um representante. A população de Rio Preto precisa se conscientizar. Temos que votar em gente daqui. Na última legislatura, nós tínhamos 3 deputados estaduais. Aí o Rio Preto se iludiu com os candidatos à internet, aqueles que vêm de fora, que prometem mundos e fundos. E votou em gente de fora, Rio Preto ficou sem nenhum representante. E agora parece que o pessoal caiu na real. Tem que votar em gente daqui, eu estou aqui para representá-los, para ajudar. Falei, como vereador, já atuei muito buscando recursos para cá, isso graças à minha amizade com o governador Rodrigo Garcia, que espero que seja eleito, porque ele é daqui. Agora, e se ele não for eleito? Tá? Nós estamos sem deputado, mas graças a ele, eu como vereador consegui meio que fazer às vezes um deputado. E se o Rodrigo não for eleito? Então a gente tem que estar lá na Assembleia Legislativa para trazer recursos para Rio Preto. Espero que o Rodrigo seja reeleito. E, independentemente disso, que eu possa estar na Assembleia para ajudar Rio Preto e região. Muito bom. Renato Pulpo ou só Renato? Renato Pulpo, cada um fala de um jeito. O importante é me identificar. Muito obrigado. Obrigado por ter aceito. Inclusive, quero ressaltar aqui, aceitou imediato, não pestanejou. Exato. Show de essa prontidão. Acho que é muito importante em atender a demanda de quem quer saber as coisas. O político que não se esconde. Perfeito. Muito obrigado. Então, não tem medo Saúde e também, paz.